Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos para o terceiro trimestre das lições bíblicas da nossa editora CPAD. Uma grande bênção, o Deus que governa o mundo e cuida da família é a nossa nova lição. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esther para a nossa geração é a base, não é, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, no livro de Ruth e de Esther. Aqui nos estúdios do CETAD, eu estou acompanhado do pastor Adovilson Alves de Andrade. Paz do Senhor, meu pastor. Graças a Deus, hein? Encerramos um trimestre e agora, pela graça e misericórdia do Senhor, terceiro trimestre com assunto de suma importância para a igreja hoje. E que tenhamos aí excelentes aulas na orientação sempre do Espírito Santo de Deus, né? E todos são bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, antes de iniciarmos então propriamente a lição de número 1, vamos aqui passar com os irmãos cada um dos temas da nossa revista deste terceiro trimestre. Na lição 1, a que vamos estudar hoje, duas importantes mulheres na história de um povo. Aí nós vamos ter um panorama a respeito de Ruth e de Esther. Depois, na lição 2, vamos estudar a respeito do livro de Ruth. Na lição 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, nora e sogra, né? Olha que benção. O encontro de Ruth com Boaz, a lição de número 4. A lição de número 5, o casamento de Ruth com Boaz, a remissão da família. Depois, na lição de número 6, já partimos para o livro de Esther. Veja aí na lição 6, livro de Esther. Depois, 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Vamos ver todo este panorama do porquê Vasti foi deposta e que culminou com a ascensão de Esther ao trono. A lição de número 8, vamos falar aqui a respeito da resistência de Mardoqueu, que também em alguma tradução é Mordecai. A lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Na lição 10, o plano de livramento e o papel que Esther exerceu efetivamente para o livramento, não é, dos judeus. Na lição 11, a humilhação de Amã e a honra a Mardoqueu. Depois, na lição 12, o banquete de Esther, a denúncia e livramento. E por fim, na lição 13, Esther, a portadora das boas novas. Esses, então, os assuntos que serão abordados em cada uma das 13 lições deste trimestre que se inicia. A lição de número 1, as duas importantes mulheres na história de um povo, presencialmente nas nossas igrejas, será ministrada para aqueles que a aula é aos domingos, não é? No dia 7 deste mês de julho. E com certeza será um tempo de bastante aprendizado, de edificação, porque sempre temos algo a aprender com a palavra de Deus, não é? Sempre tem algo. É possível você ouvir a mensagem com base em um texto de um pregador, e depois, quando um outro pregador usar o mesmo texto, você perceberá mensagens distintas, porque Deus tem sempre algo para comunicar, por intermédio dos seus servos e também aos seus servos. Então, o nosso convite é para que o povo esteja atento. E você, meus irmãos, já pode aí curtir. Se você acessou a nossa aula pela nossa página do Facebook EBD Apucarana, não esqueça de curtir. Se você tiver dúvidas, pode colocar nos comentários aí, para que a gente possa estar respondendo. E se você acessou pelo canal do CETAD no YouTube, você se inscreva se ainda não é inscrito no nosso canal, porque nós temos outros trabalhos que realizamos no nosso canal no CETAD, no YouTube, não é? Que não se diz respeito tão somente ao trabalho da Escola Bíblica Dominical. Então você será participante de tudo aquilo que nós produzimos no CETAD, isso de forma gratuita. Com certeza será uma bênção para a sua vida. Vamos lá então, texto áureo da lição está no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 14. Esse texto diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, que foi portadora, não é, de uma grande bênção, ela que passou a fazer parte, não é, da genealogia de Jesus, sendo moabita. Olha só, a verdade prática desta lição, meus irmãos, diz assim: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção da humanidade, e assim de fato, com certeza aconteceu. Quantas são as mulheres que
os seus nomes não estão registrados, não é, nos anais da história, mas tiveram um papel preponderante, não é, para que vidas pudessem ser salvas e transformadas. Acompanhe conosco através da sua revista. Se você ainda não tem, você ainda não tomou posse da sua revista, adquira, né, no site da CPAD, cpad.com.br, você consegue adquirir também nas lojas da CPAD para que você tenha a revista para acompanhar, para fazer as suas anotações. Enfim, é muito importante, mas se você não tem, acompanhe pela Bíblia. O pastor Adolvilson estará lendo o texto de Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 22. Depois eu vou ler Esther, capítulo 7, versículos de 1 ao 7. Vamos lá? Muito bem, Ruth, capítulo 4, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e a Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém. Davi, do qual o descendente é Jesus, não é, o nosso Redentor. Aleluia. Esther, capítulo 7, os versículos de 1 a 7, diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Estão aí então as leituras desses dois textos. Ruth capítulo 4, versículos 13 a 22, Esther capítulo 7, versículos de 1 a 7. Nesta lição, que é a primeira deste trimestre, nós vamos apresentar primeiramente o perfil de Ruth, a moabita. Depois nós vamos traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao posto de rainha. E, por fim, vamos refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus, porque é possível fazer a diferença, sim, ainda que o mundo seja mau e esteja bastante perdido. Para o devocional da nossa Escola Bíblica Dominical, a sugestão da CPAD são os hinos da harpa cristã, de número 115, 298 e 515, está aí para você poder organizar, não é, o devocional do culto. Agora, o pastor Adolvilson vai trazer para nós aqui a definição geral para a palavra-chave mulheres. Mulheres. Olha, mulheres no Antigo Testamento. No tempo do Antigo Testamento, a mulher não tinha status social igual ao homem. Outros povos consideravam a mulher como propriedade do homem, com o mesmo valor que o gado. Olha só a discriminação da época. Mas a Bíblia dá muito mais valor à mulher, reconhecendo-a como uma pessoa digna de respeito. As leis de Israel reconheciam que as mulheres eram vulneráveis em sua sociedade
e estabeleceram regras para proteger. Nós vemos aí que a Bíblia não tem nada a ver com um Deus machista. Ele tem leis aqui, não é? Um homem não podia abusar de uma mulher e nem deixar de cuidar de sua esposa. Os filhos deveriam respeitar a mãe, tanto como o pai. E a mulher poderia gerir negócios. Você pode ler lá em Provérbios 31, 10 a 31, que está lá focado este assunto. Agora, o interessante que eu quero trazer sobre mulheres da Bíblia, mulheres no Novo Testamento. Jesus foi revolucionário na sua forma de tratar as mulheres. Primeiro, permitiu que as mulheres fossem suas discípulas. No seu tempo, mulheres não podiam estudar a fundo as Escrituras. Jesus permitiu que aprendessem junto com os homens. 2, Jesus tinha compaixão de mulheres. Jesus não ignorava as mulheres, mas atendia os seus pedidos e as ajudava. Lucas 7, 12 a 15. E também, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro a uma mulher. Quando ressuscitou, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena e lhe deu a tarefa de anunciar a sua ressurreição aos discípulos, lá em João 20, 16 a 18. Enfim, as mulheres foram figuras importantes no enredo da história escrita por homens, claro, inspirado por Deus. Elas aparecem na narrativa bíblica em contextos variados, exercendo as mais diferentes funções e tarefas, atuando como instrumentos de Deus. Desde a criação, queda e redenção, até o início do cristianismo, a presença da mulher sublinhou histórias comuns, como também os momentos mais importantes da Bíblia. Mulheres é o assunto deste trimestre, onde o nosso Jesus, ele realmente valorizou muito a mulher na participação, inclusive, do seu ministério. Com certeza. Então, nós vamos estudar nesse trimestre duas mulheres que foram decisivas, não é? Decisivas para o bem do povo, não é? De Israel, para a nação de Israel. Será o tema geral que nós estaremos abordando nesse terceiro trimestre. Ruth e Esther, na verdade, são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas, porque você vê ali, ainda que em tempos de dificuldade, de opressão e de crise, Deus provendo os meios para que o seu propósito estabelecido se cumpra. A primeira, falando a respeito de Ruth, ocorre em Moabe e Belém, no período dos Juízes, que durou aproximadamente do ano 1375 até o ano 1050 a.C. E a segunda, referindo-se a Esther, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C., uma história aí de aproximadamente 10 anos. Ruth e Esther viveram em épocas e em circunstâncias e contextos muito diferentes do que o que nós vivemos hoje, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais que homens e mulheres podem expressar também hoje. Estamos falando de fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. É esta a introdução que nós temos aqui. Eu quero dizer, se você é aluno do CETADB, você pode lançar mão do conteúdo do nosso módulo do curso de livros históricos para também enriquecer a sua aula a respeito desses dois livros, Ruth e Esther. Com certeza será também um tempo de muita bênção e de renovação de conhecimento. Vamos lá? Estas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Porque sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. E na história de vida destas duas irmãs, podemos dizer assim, elas demonstraram exatamente isso. Ter muita fé para realizar o plano e a vontade de Deus na vida delas e também através da vida delas, porque especialmente o caso de Esther, né, o seu posicionamento poderia ter gerado a sua morte, mas ela
se colocou nas mãos de Deus e Deus a usou poderosamente. Vamos lá, pastor Adovils, avançar aqui para o tópico primeiro, já a respeito de Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Nunca perca de vista esse aspecto que nós vamos trabalhar agora aqui com o pastor Adovilson. Ruth era moabita. Pastor, é bom que o professor, tanto o aluno, leiam. Os dois livros são relativamente o conteúdo pequeno, curto. Por exemplo, a Ruth tem 4 capítulos, a Esther tem 10 capítulos, então é fácil. Para ler numa sentada. Ler aí para entender todas as aulas, no decorrer das aulas, nós estaremos aí entrando com mais detalhes sobre Ruth e sobre Esther. Agora, veja bem, o tópico 1 e o subponto 1, uma moabita, descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão com a sua filha mais velha. Nós encontramos esse texto lá em Gênesis 19, 30 a 37. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel, desde o dia do rei Balaque, né? Está aí em Números 22, 1 a 6. Mas eu trouxe aqui, pastor, esses moabitas, eles foram amaldiçoados. E eu trouxe aqui a maldição desse povo, está registrado em Deuteronômio 23, 3 a 6, pelo fato de os moabitas, descendentes de uma união incestuosa, não é, da filha mais velha de Ló com o próprio pai. E isso está na lei, não terem recebido Israel com víveres quando esses saíram do Egito. Lá em Deuteronômio 23, 2, assim, 23 e 2. Quem nasceu de uma união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. E o 3, nenhum amonita ou moabita, ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor. Verso 4, pois eles não vieram encontrar-se com vocês. Olha aí o resultado também, além da relação incestuosa, o porquê dessa maldição. Porque eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. Então está aí, nós devemos entender o pano de fundo desse livro, dos livros históricos, aliás são 12, e Ruth e Esther estão entre os 12 livros históricos que nós temos aí na nossa Bíblia. Voltando aqui para a lição, habitavam a leste do Mar Morto, que é a atual Jordânia, é bom também, se o professor puder trazer lá o mapa e localizar. E eram dados à idolatria e à imoralidade sexual, número 25, de 1 a 2, e Apocalipse 2, 14. E tinha um Deus que eu trouxe aqui, pastor, esta lição, Deus Camus, era o Deus nacional dos moabitas. Então, um povo aí extremamente pagão e hostil a Israel, tá certo? Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família do qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Aí que entra essa questão que Deus conhece todas as coisas. Com certeza, ele está na frente, né? E ele faz com que toda a sua palavra se cumpra, humanamente falando. Ruth, fazer parte da linhagem, uma moabita, né? De um povo extremamente pagão que adoravam outros deuses, não é mesmo? Então está aí, fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Olha que coisa interessante, não é mesmo? Então temos aí Números 25, 1 e 2, que vocês podem ler Gênesis 49, 8, até o 10, e Isaías 11, 1 a 10, e Miqueias 5, 2, e Apocalipse 5, 5, o senhor separou algum texto? Apocalipse 5, 5, diz assim o texto, e disse um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Este leão da tribo de Judá, a raiz de Davi é Jesus Cristo, não é? Este aí, descendente de Ruth, aquela mulher que provavelmente não seria, não é, descendente de Jesus, mas exatamente porque ela
confessou a sua fé no Deus da sua sogra, não é? Noemi, ela mostrou pelos frutos, pelo seu modo de viver, pela sua prática de vida, que de fato, a partir daquele momento, ela seria uma adoradora do Deus vivo e não dos deuses pagãos da terra onde ela havia sido gerado, no caso, Moabe. Então, a gente vê como Deus pega os caminhos tortuosos e endireita. Essa é a realidade. Se fosse para os judeus, não, é impossível. Não, o não judeu tem como. não aceitaria de forma alguma, mas Deus trabalha sim. Há pessoas hoje que você às vezes não dá nenhum valor a ela pelo seu modo de vida, mas essa pessoa tendo uma experiência com o Senhor, ela pode muito bem, inclusive tomar o seu lugar. Não é? Deus pode colocar no seu lugar. Eu me recordei aqui agora de um testemunho. Um bêbado entrou por uma das nossas igrejas aqui no Paraná. Não é? Ele entrou por uma das igrejas e o maestro que estava regendo a banda caçoou, não é? daquele andarilho que estava alcoolizado e que entrou para o culto. E naquele mesmo culto houve uma palavra de profecia, de que aquele alcoólatra, aquele andarilho, se tornaria o maestro da igreja. E o que de fato, com o decorrer dos meses e anos, se sucedeu, porque aquele indivíduo, naquela oportunidade, aceitou Jesus, teve uma mudança de vida, se pendeu para o lado da música, se especializou na música e é um grande maestro, muito reconhecido aqui no Paraná, em uma das nossas grandes igrejas aqui no estado. Então a gente percebe assim, Deus de fato, ele tem os seus caminhos, e como diz o texto de Isaías 55, que é o encerramento desse tópico aqui, não são os nossos. Exatamente, mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, e estão muito acima de nossa compreensão. Isso está em Isaías 55, 8 e 9, mas agora eu trouxe aqui uma colocação sobre este versículo. Portanto, os pensamentos de Deus são terríveis e ilimitados, são perfeitos e perfeitamente executados, são brilhantes e deixam os nossos planos como trapo de imundícia. A nosso respeito, Deus tem pensamentos excelentes e neles podemos confiar. Há um segredo, nem sempre Ele nos revela o que está planejando, mas mesmo assim podemos crer que são melhores que os nossos. Se os aceitamos, teremos um futuro brilhante e com certeza será um padrão bem ou muito mais alto. Então quero terminar dizendo um salmo muito conhecido: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. O importante é que quando ele está trabalhando, com certeza ele tem o melhor para nós, para o seu povo. E é interessante como que ele está conduzindo a história para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E vai cumprir tudo, sim. Não vai cair nenhum tiozinho lá, né? Sem que ele se... Aliás, a Bíblia diz assim: passarão céus e terra, porém as minhas palavras não vão passar. Ele vai cumprir. E eu fico admirado quando eu vejo Deus trabalhando, pastor, nessas questões, traz a Ruth, e enfim, encaminha ela da forma que ele quer para atingir o propósito. É impressionante. A verdade é que os planos de Deus, aquele que ele estabelece, ele acontece. Paulo, ele exclamou, Romanos 11, 33, ele disse assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Glória a verdade é que nós não podemos, nós não temos essa condição de entendermos, a não ser quando os caminhos de Deus se passam, pelos nossos, e Ele, porque estabeleceu a sua vontade, cumpre em nós. E aí então nós vamos ter essa compreensão do porquê estamos trilhando o caminho que trilhamos. Tudo tem um propósito e pode ter certeza, o caminho que Deus tem escolhido para cada um de nós é tão bom quanto esse que Ele escolheu para Ruth. Obviamente que Ruth sofreu muito, Ela sofreu muito, padeceu bastante, mas por fim a bênção veio sobre a vida dela e da semente dela veio o Salvador do mundo. Então veja quão importante foi ela ter tido a paciência de sofrer aquilo que sofreu
no decorrer da sua vida para poder ser contada na genealogia de Jesus. E é só você ler Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 também, e você verá isso. Muito bem, o tópico 1 aí, encerrando o subponto 1, ele é soberano. Lá em Jó 42, 2, eu quero ler o 1 também. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aqui fala da soberania de Deus. Eu trouxe só uma colocação rapidinha aqui sobre a soberania de Deus. Deus, ele é, pelo seu poder, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele domina sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus e nada pode impedir Deus de cumprir os seus planos. Deus é soberano, o rei, a autoridade suprema sobre tudo que existe e que acontece. Ou seja, ele está no controle da história. Quando veio a pandemia, eu me lembro, será que Deus, onde está Deus? Deus não perdeu o controle da história, ele está acompanhando tudo, tanto é que passou. Agora veio em nossa região aqui a questão da dengue, terrível. Deus perdeu o controle? Não, ele está no controle da história. A catástrofe no Rio Grande do Sul, onde está Deus? Deus está no controle da história, ele é soberano. E quando eu digo Deus é soberano, ele é que orienta, ele é que dá as ordens, tudo ocorre conforme a sua vontade. Mas do improvável, provável, e do impossível, possível. Ou seja, o que para nós é impossível, para ele é possível. Quando cremos nele e teremos e obedecemos sem impor de qualquer condição. Gênesis 18, ali nós temos do 14 ao 16, eu não sei se o senhor separou aí. Eu separei Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11, versículos 8 a 11, diz assim, ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, observa aqui, se Sara não tivesse tido a paciência, não é, para conceber a essa descendência, da qual também vem Jesus, o que seria de nós? O que seria de nós? Porque sem Jesus não haveria salvação. Olha só, pastor, que coisa. E receber a promessa, Abraão tinha 75 anos, e se cumpriu aí com quase 100 anos. Quase 100 anos. Então, para o homem parecia impossível, mas para Deus tudo é possível. Agora vamos falar a respeito da família belemita, porque nós falamos a respeito de Ruth, a moabita. A família belemita, ela tem na história de Ruth, e está narrado, né, nesse livro de Ruth, muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. É o que tem em Ruth capítulo 1, já no primeiro versículo. Fato é, meus irmãos, que nós temos um quadro mais ou menos assim aqui no Brasil. As pessoas migram de região para região, sempre buscando o quê? Melhores condições para si e para os seus, para as suas famílias. E a gente acaba, porque anda pelo país todo, conhecendo famílias que parte da família está, a exemplo de o que me veio aqui à memória, parte da família está no Nordeste, parte da família está aqui na região Sudeste, né, e alguns no Sul, trabalhando para a manutenção das despesas, né, da família. Então você observa que isso foi também o que aconteceu no caso com Noemi e a família. Eram Elimeleque, também a esposa Noemi, a quem me refiro, e também os seus filhos Malom e Quilion. Essa era a família belemita, porque eram de Belém. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morreu e ficou Noemi na companhia dos seus 2 filhos. Essa história você lê, conforme já a sugestão do pastor Adovilso, leia, não é? Porque as 5 primeiras lições aqui da lição desse trimestre vai tratar sobre Ruth, então é importante que você leia para ter o assunto geral bem vívido na sua mente.
Ruth se casou com Malom, que era o filho mais velho de Noemi. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. E aí ficaram ambas, não é? Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado na sua terra. Então passaram-se 10 anos, agora Noemi era viúva e lembre-se que Ruth também, porque havia casado com Malom e ele havia falecido, também estava viúva e recebeu a notícia, a Noemi, de que lá em Belém, aquela situação de dificuldade que havia se instalado e que havia motivado Elimeleque com a família saírem para as terras de Moabe, agora já não estava mais, e embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, a viúva de Quilion, Ruth escolheu ir com a sua sogra Noemi, declarando a sua fé no Deus de Israel. Então, aqui, meus irmãos, quando nós nos voltamos, não é, para o texto de Ruth, nós vamos ter exatamente esta percepção, quando você lê aí os versículos que estão sugeridos na lição. Ruth capítulo 1, versículo 4 diz assim, ó, os quais tomaram para si mulheres moabitas e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Agora o verso 6 diz, então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por fim, o verso 16 tem assim a escritura, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Veja que importante declaração de fé que Ruth fez quando lhe foi proposto que ela ficasse, não é, em Moabe, assim como Orfa havia decidido de ficar. Mas ela então faz essa declaração espontânea, sem ser pressionada, não é? De que agora ela adoraria o Deus de Israel e seguiria a jornada, retornando para Belém, juntamente com a sua sogra Noemi. Vamos lá então agora para matrimônio e maternidade, é o que nós vamos aqui, obviamente que vamos trabalhar esses temas com mais profundidade nas próximas lições, mas vamos ter aqui um panorama a respeito de matrimônio e maternidade. Muito bem, ao tópico 1 e o subponto 3. Pastor, lembrando também que o caso registrado na Bíblia, Ruth, ocorreu aí na época dos juízes, que foi o tempo mais caótico da nação de Israel. Já Esther, ela logo após aí o cativeiro... Um outro período caótico também, né? Você observa que o povo de Israel, eles estão num problema, aí eles são libertos e logo cai em outro problema. Exatamente, logo após o cativeiro babilônico, estão sob o domínio persa. Então é bom que o professor também se localize na história para compreender com uma melhor precisão, né? E aliás, pastor, ler Ruth e ler Esther é bom que o professor marque os personagens principais, que os nomes aí chegam a confundir, não é? Com certeza. Os personagens principais que aparecem. Até porque não são contemporâneos, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Esta síntese biográfica tem o seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor de Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Ruth 2 e 12, eu quero ler o 11 também, Ruth 2 e 11. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. E o versículo 12, o Senhor lhe retribui o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ou seja, a recompensa de Ruth vai chegar devido à fidelidade. Eu fico pensando nesta família unida, né? Havia paz nessa família, nora com sogra,
os filhos de Noemi, o esposo, era uma família realmente que havia paz no seio desta família, que serviu de exemplo, por isso que Ruth quis seguir a Ruth sogra, entrou né? na bênção. Você veja que Ruth, porque decidiu estar com a Noemi e fazer parte, né, da história de Noemi, entrou na bênção. Ao contrário de Orfa, que preferiu ficar em Moabe, não se fala mais a respeito da vida dela, né? Exatamente. Porque o melhor é estar na bênção, andar com quem é abençoado, acompanhar quem é abençoado e ter como exemplo a ser seguido pessoas que são abençoadas, assim como Ruth decidiu seguir a sua sogra Noemi. Muito bem, o casamento com Boaz, parente de Elimeleque, lembrando que as próximas aulas nós vamos entrar em mais detalhes a sobre respeito dos temas, esses personagens, né? Parente de Elimeleque e o nascimento de seu filho Obedes, que significa no hebraico servo, faz de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó. A integrante da genealogia de Jesus, Ruth 4, 1 a 22, que vocês podem estar lendo, né? E Mateus capítulo 1, versos 5 ao 17, Lucas 3 e 32, fazendo parte aí da genealogia de Jesus. Eu fico imaginando Deus trabalhando para isto. Então, isso que impressiona a Bíblia, a história bíblica, a história dos livros históricos, inclusive que esse que nós estamos estudando, os dois, não é? Eu anteriormente citei Mateus capítulo 4 como genealogia, mas na verdade é Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, né? Eu citei Mateus 4 na verdade é a aprovação de Jesus no deserto. Exato. Honrar o casamento e a geração de filhos traz bênção de Deus para muitas gerações. Olha que coisa aí tremenda que nós temos. Lá em Hebreus 13, 4, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então nós temos um exemplo de família unida, casamento na presença de Deus e os frutos de bênçãos, claro, virão, tá certo? E também temos aí outra referência no Salmo 127, o versículo 3 a 5. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Verso 4 do Salmo 127, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E o versículo 5, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Família grande, vamos à luta, vamos proteger o nosso território, vamos proteger o nosso pai. Que coisa boa, né? Família enorme, é bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Encerrando este tópico primeiro, nós temos que Ruth era uma mulher moabita, de uma família belemita, que escolheu viver com a sua sogra após a morte de seu esposo. Isso, em síntese, aquilo que está comentado aqui neste primeiro ponto da lição. Agora nós vamos para um intervalo, mas não se desligue, já já nós voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção! Aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus.
Tópico 2 da nossa lição, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Nesse segundo tópico, então, a ênfase está para a história de Esther, que se tornou rainha no lugar de Vasti. De Belém para Suzã, pastor Adolfo. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1, talvez essa aula vai ficar um pouco truncado assim. As próximas nós vamos detalhar sobre esses personagens, né? Aí vai dar aí uma clareada, né? Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, agora é Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Eu fico impressionado com a palavra de Deus. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Esther era judia. Veja bem, aquela era, não é, moabita. Essa aqui já fazia parte do povo de Deus, judia. Órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Esther, capítulo 2, versos 5 ao 7 e também o versículo 15. Seu nome hebraico era Hadassa. Aliás, um nome bonito, né? E o que significa Hadassa? Murta. É uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Então, Esther, Hadassa, já o nome persa Esther, Stara, significa estrela. Então, temos aí estas colocações, não é mesmo? Agora, veja bem, de Belém para Suzã. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro, que foi lá profetizado amplamente por Jeremias e outros profetas. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado o fim do cativeiro babilônico, foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. Isaías 44, 26 e 28, e também 45 e versículo 1 de Isaías, e o versículo 5 e também o 13. E também Jeremias 29, do 10 ao 14, nós vamos ler essa questão aí do começo, quando seria, e o final também é do cativeiro babilônico. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Aí nós temos que conhecer aquela estátua de Daniel, cabeça Babilônia, e depois vem o persa, depois vem os gregos, e depois vem Roma. Então nós estamos contando esta história no período medo-persa, no período persa, quando estava dominaram sobre a Babilônia, e agora estão dominando sobre o povo de Deus que estava lá no cativeiro, não é mesmo? Muito e bem. Mais adiante, pois não? Pode falar. Isto, não, agora nós vamos mais adiante, né? Agora já falando a respeito da vida de Esther, de Exatamente. órfã para rainha. Rainha. Ela estava em Suzã. Deus trabalhando. Suzã é uma cidade, não é, do Império Persa. Era a capital do império, deste novo império que agora dominava o mundo. Lá viviam Esther e também Mardoqueu, considerando Esther, que era órfã, e Mardoqueu quem havia criado ela, dentre milhares de outros judeus. Então, nós podemos entender, quando você lê o livro de Esther, que ela era uma mulher muito bonita, não é? Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo. Então nós vamos ter uma lição que nós vamos estudar especificamente essa questão da deposição, por que ela foi deposta, e a ascensão de Esther ao seu lugar. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins do seu palácio. Era em um inequívoco ato de providência divina, ou seja, na desobediência de Vasti, Esther se tornou rainha em seu lugar. Tem todo um desdobramento em cima disso, não é o assunto para essa lição. Nós vamos estudar, conforme disse, esse aspecto também numa lição específica, mas você vai verificar que foi providencial Deus ter tirado Vasti e colocado Esther, porque através desta substituição, a Esther se tornou rainha e com isso ela pôde, na sequência da história, não é, do povo, livrar os judeus. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero
um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Então, isso você vai ler no livro de Esther, os capítulos 8 e 9, você vai ter o desdobramento dessa história. Matthew Henry, ele diz o seguinte: ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, porque é, na verdade, o único livro da Bíblia onde o nome Deus não está escrito em lugar nenhum, o mesmo não se pode dizer da sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Então, Deus, a palavra que identifica o nome de Deus, não está no livro de Esther, mas Deus está o tempo todo agindo na história de vida, tanto de Esther quanto de Mardoqueu, como também usando o rei Assuero para a libertação dos judeus, que por causa de uma manobra ali estavam sob jura de serem mortos, não é? Então você veja como é que Deus trabalhou. Exatamente, pastor, eu vejo o inimigo tramando para exterminar o povo de Deus e Deus trabalhando para livrar o povo de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os teme e os livra. É assim que nós temos aprendido já, desde novo convertido. Deus tem os seus caminhos para livrar o seu povo. Agora, pastor Adovilso, no campo ou no palácio? No campo, Ruth, palácio, Esther, não é? É um exemplo inspirativo do quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos, não importa, né? Vamos colocar. Alguém vai dizer assim, mas eu sou de uma família muito carente, muito pobre, estou na periferia da cidade, o que é que Deus tem para mim? Olha, o que Deus tem para você, eu não sei, mas certamente os planos de Deus para as nossas vidas, independentemente da nossa condição social, não é, são os melhores, porque Deus tem de fato algo maravilhoso para realizar através de cada um de nós, porque você imagina se todo mundo fosse milionário, como seria chato esse mundo, não é? Deus então, ele organiza as coisas de uma forma tal que dentro do seu plano, cada um de nós possamos cumprir o nosso papel, o nosso chamado, independentemente de questão social, independentemente dessas questões financeiras, independentemente disso, Deus, ele age e ele usa, e o exemplo está aqui, a sofredora Ruth, não é? Passando necessidade, passando fome, vivendo numa situação muito difícil, agora ela se faz a precursora de Jesus, aquela que gerou a descendência da qual veio Jesus. E aí você tem o exemplo de Esther, a rainha que estava no palácio, e ali Deus usou ela para livrar o seu povo. Glória a Deus. Então, continuando aí o tópico 2, o subponto 3, os princípios divinos são absolutos, não muda, não altera, e imutáveis, suficientes para orientar a nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Salmo 19, 7 e 9. Salmo 19 e 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. E o 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Então veja bem, os princípios divinos, eles são imutáveis, passe o tempo que for. Agora nós temos que colocar a nossa fidelidade e a nossa confiança em Deus. E temos aí o Salmo 119, o senhor separou aí? Salmo 119, versículo 89 ao 91, diz assim, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até Glória hoje, porque todas as coisas te obedecem. Então, temos aí um Deus todo-poderoso, cujo controle e domínio está nas suas mãos. Nada escapa, foge ao seu controle. Esther é a mulher judia de Belém, que era órfã, mas foi para Suzã, a capital do império, para se tornar rainha
Com isso, encerramos o tópico 2 da lição. E você fique atento aí ao nosso recado. Nós vamos para o intervalo, voltamos na sequência para falarmos do tópico 3º da nossa lição, Mulheres de Deus como protagonistas da história. Já vemos lá. Tópico 3º da nossa lição, Mulheres de Deus como protagonistas da história, é o assunto deste momento, para que nós possamos aqui, na continuidade do estudo da lição deste 3º trimestre, levarmos o protagonismo feminino. É o primeiro subponto aqui. Queridos, eu quero insistir nisso aqui, pastor, não existe um Deus machista, né? Isso contraria os ideais aí dos movimentos feministas, contra a palavra de Deus, enfim. Eu trouxe aqui a Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Agora eu trouxe uma colocação aqui, não é bom que o homem esteja só, ele foi criado para ser um ser social, capaz de manter relações com outros seres como ele. Farei para ele uma ajudadora idônea. No original hebraico, farei para ele um ajudante como diante dele, correspondente a ele. Isso é, um companheiro apropriado, alguém que possa ajudá-lo em seus trabalhos, compartilhar de seus conselhos e retribuir seus sentimentos. Ou seja, o homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Não existe machismo a partir da criação, e sim reciprocidade. Por que eu falei isso? Porque agora nós entramos aqui. A liderança masculina instituída por Deus, Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine sobre ele, sobre os peixes do mar, ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Domínio de Deus. Agora veja bem Efésios 5:22 e 23. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. E o 23 de Efésios 5. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então veja bem, essa submissão não implica em ser humilhada, não é? Ser aí ofendida, ser aí maltratada, de maneira nenhuma. Tá certo? Isso implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis de homem e mulher. Ou seja, Deus colocou cada um cumprindo o seu papel. O homem cumpre o seu papel e a mulher cumpre o seu papel. E diz lá que o marido é o cabeça da mulher. Só que hoje em dia tem muita mulher que quer ser o pescoço. Aí ela quer direcionar ou manipular o homem para onde ela quiser, não é? Aí temos o exemplo de Ruth e Esther, que são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, olha aí, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Ou seja, quando nós estudamos, elas conheciam exatamente o lugar que elas deveriam exercer na família. Muito bem. Quando nós estudamos um módulo do curso de Teologia do CETADB, que é Família Cristã, a gente tem uma lição a respeito desse negócio de papéis. O problema desse negócio hoje é que tem uns homens hoje em dia que são uns bananas, né? Eles não cumprem o seu papel. E aí, em algum momento, a gente acaba vendo as mulheres cumprindo o delas e o dele, porque ele é um... É o próximo. É um frouxo, não é? Esse é o negócio.
Cumprindo os papéis, Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa, porque enquanto ali Elimeleque era vivo, ela foi fiel ao seu esposo e criou bem os seus filhos. Criou bem os seus filhos a tal ponto que o filho que casou, o Malom, que casou com a Ruth, teve nos seus dias, a Bíblia não está dizendo a narrativa de como era, mas você chega à conclusão, porque quando o marido morre, Ruth não vacila em dizer, o teu Deus é o meu Deus, porque a Ruth, no dia a dia ali da convivência familiar, via em Noemi uma mulher que de fato dava bom testemunho do que é ser servo de Deus, porque se não fosse assim, certamente Ruth teria o desejo de continuar na sua terra, mas ela não, eu vou junto com Noemi, e eu já li aqui o texto, não é? Ela diz do capítulo 1 de Ruth, verso 16, olha, onde você pousar eu vou pousar, onde você ficar eu vou ficar, o que você comer eu vou comer, o que você fizer eu estou junto, porque o teu Deus é também o meu Deus. Noemi conquistou. Com certeza, mas, e não foi com palavras, foi com vida. Atitudes. Com vida, é praxis diária, não é? O seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, porque, vamos falar a verdade, a Ruth não é nada boba também, não é? Não é nada boba. Se ela ouviu o relato, assim como Noemi, de que em Belém as coisas estavam indo bem, bora para Belém. Ela não é nada tonta, porque tem umas mulheres que vão falar a verdade, não pensam, né? A Ruth falou, opa, é por aqui, vou seguir com a minha sogra porque ela está com a bênção. Eram sábias. Conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. E aqui vamos fazer referência a esse texto de Provérbios, capítulo de número 14 e o versículo 1, que diz assim, ó, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. Fica aqui então a nossa palavra de conselho pastoral para as irmãs que são casadas. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, não é? Coloca, desempenhando o seu papel, coloca as coisas de forma ordenada, cada uma no seu lugar e tudo vai muito bem. Agora, se a tolice no desenvolvimento dos papéis, com certeza essa mulher tola vai acabar não só com o seu casamento, como vai destruir a família e todo um patrimônio, todos os bens que juntos foram adquiridos até ali. Encerrando aqui, meu pastor, a educação familiar. Isto não foi apenas a beleza de Esther, né, que lhe fez ser escolhida rainha. É o projeto de Deus também, sem dúvida. Mas também a sua humildade, aí é que está. E o seu bom comportamento no palácio. Esther 2:15 ao 17 diz assim, Esther 2:15, quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio Abiail, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que haviam beleza. E o 16, ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. E o 17, ora, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tomou a rainha no lugar de Vasti. Então, olha Deus trabalhando, uma órfã, né? Está aí assumindo o trono e tem um projeto de Deus com relação ao povo. E nós vamos ler aí nas outras aulas, apresentar, pastor, 1 ano de tratamento de beleza. Rapaz, coisa séria, né? A coisa séria. E os cremes todos. Eita, meu Deus enfim, do céu. É uma coisa tremenda que acontece na palavra de Deus, não é mesmo? Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. Está aí novamente, pastor, essa condição, respeito, sabedoria, não é? Está em Esther capítulo 2, verso 10. Esther não tinha revelado
a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-la, não é? Esther 2:10. E temos também aí Esther 4:1, diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as suas vestes, né? Vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Isso aí nós estamos fazendo, conforme o pastor falou hoje, um panorâmico. Nas próximas aulas nós vamos aí entrar mais profundo nesses assuntos, não é mesmo? E o verso 2, foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. E o verso 3 também, em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Ou seja, surgiu uma ordem para exterminar os judeus, porém Deus trabalhando através de Esther para o livramento do seu povo. E no versículo 4 de Esther 4, quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que ele vestisse e tirasse os panos de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então nós vamos estar nas próximas aulas explicando melhor. Assuntos, exatamente. E no lar que fomos forjados para os grandes desafios da vida. É no lar, não é na nossa casa, que nós aí somos preparados para o que vai vir nas nossas vidas. Provérbio 29:15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe. Veja bem como é importante a criação dos filhos. Provérbios 29:17 diz lá: discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. E o 17, os olhos de quem zomba do pai, e zombando, nega obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale, ou os olhos, não é? Serão devorados pelos filhotes de abutre. Meu Deus do céu, Provérbios 30:17 está aí com respeito à família, os filhos respeitando os pais, enfim. Quando uma boa criação é dada, o resultado é positivo, pode ter certeza disso. A Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Assim fechamos este ponto 3 da lição. Vamos aqui para a conclusão desta primeira lição, deste terceiro trimestre de 2024. Pastor Adovilson. Muito bem, concluindo a lição de hoje, Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm os seus nomes registrados na história como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato. Gênesis 6:10, 18, e o Gênesis 7:7 e o 13. E o capítulo 8, 15, 16, vamos falar, vai ser mencionada a mulher de Noé. Mas nem por isso deixaram de ser importantes. O que seria do patriarca sem a sua companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7 e 1 Coríntios 3:12-15. Muito bem, meus irmãos, com isso nós encerramos aqui os estudos desta primeira lição, e eu vou dizer para você que se você gostou, se você nos acompanhou até aqui, você pode curtir esta aula, você pode também, se ainda não está inscrito, se inscrever no nosso canal, mas sobretudo você pode compartilhar esta aula com os irmãos que você tem aí nos seus contatos, né, nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, para que outros irmãos, irmãs, professores de escola bíblica dominical, mesmo alunos, possam ser também, assim como nós, aperfeiçoados com o estudo bíblico desta lição. Deus abençoe vocês. Não se esqueça de orar por nós, porque nós dependemos de Deus, não é? Estamos carentes da intercessão da igreja a fim de cumprirmos cabalmente o nosso ministério. Deus vos abençoe. Pastor. Muito bem, estejam conosco, façam um propósito com Deus, esteja conosco nesse terceiro trimestre. São 13 lições importantíssimas. Conforme o pastor já disse, ore por nós oramos por vocês. E a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Deus abençoe a todos na paz do Senhor.